E nesta quarta-feira, a emenda constitucional 72, que equiparou os direitos das domésticas aos direitos dos demais trabalhadores do país, completa um ano de promulgada. Pois é, a categoria reconhece que a lei trouxe avanços para os trabalhadores domésticos. Alguns benefícios já estão valendo, como a jornada diária de, no máximo, 8 horas e recebimentos de horas extras. Mas, e tem sempre um mas, após um ano, outros direitos que estão assegurados na emenda constitucional ainda não foram regulamentados, como o FGTS, seguro-desemprego, horas extras, adicional noturno. Eles precisam, então, dessa regulamentação dessa lei que está praticamente pronta para ser votada aqui na Câmara. E nesta quarta-feira, no aniversário da Lei, Domésticos e a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados vão aproveitar a data para realizar um ato público e pressionar os deputados pela regulamentação. E para falar sobre este assunto, já está na ponta da linha o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. Bom dia, Mário. Bom dia, Isabel. Bom dia, Lincoln. Pois é, Mário, vocês vão fazer um ato aí para ver se a regulamentação acontece. Na sua avaliação está faltando o quê? Vontade política para aprovação da proposta? O que está precisando para que realmente ela seja regulamentada? E eu complemento a pergunta. A regulamentação votada no Senado, que aguarda a votação da Câmara, ela contempla os domésticos? Bom, então vamos começar respondendo a tua pergunta, Lincoln. Não totalmente. A nossa avaliação é que o projeto aprovado no Senado, aí eu parabenizo o senador Romero Jucá, ele chegou a um ponto de 80% bom. O que falta nos 20%? Faltam alguns ajustes em banco de horas, tem um artigo que é inconstitucional, que é o artigo 45 desse projeto. Ele diz que não haverá contribuição sindical, que confronta o artigo 8º da Constituição, tirando a liberdade sindical, e o Estado não pode intervir na questão sindical dessa forma. Então, esse artigo é inconstitucional. Temos outras demandas. Queremos que haja uma redução maior do INSS do empregador, assim como o Congresso aprovou em 2011 a redução para o microempreendedor individual, reduzindo de 11% para 5% do INSS do microempreendedor. E por que o empregador, para garantir emprego, para estimular a formalidade, não pode ter o mesmo estímulo? Tem outras demandas também. Quanto que está a contribuição na proposta do senador Romero Jucá? O senador Romero Jucá reduziu de 12 para 8. Nós temos hoje, está na CCJ da Câmara, o projeto de lei 7.082, ano 2010, já aprovado no Senado, nas comissões da Câmara de Trabalho, Seguridade Social e Família, e na Comissão de Finanças e Tributação, a redução de 12 para 6. Só falta agora a CCJ aprovar o texto, que não muda mais o mérito, é só constitucional. Inclusive foi designada a relatora, a deputada Sandra Rosado, que esperamos que a CCJ, acreditamos que vai dar agilidade. Então nós já temos, na realidade, um projeto que já reduz, e o Congresso aprovou, só falta a CCJ. Então tem várias demandas que aprimoram para tornar uma lei realmente equilibrada, justa e execuível. Quando eu falo execuível, uma lei que o empregador irá cumpri-la, e não uma lei que existe hoje há 42 anos, 43 praticamente, onde 71% da categoria não tem a carteira de trabalho assinada. Então acreditamos que temos uma lei, teremos que ter uma lei sim, que melhorada, é pouco a melhorar. Nós estamos entregando hoje, nesse ato, é importante destacar, nós vamos cortar um bolo, vamos cantar parabéns, sim. Esperamos que o presidente da Câmara, o deputado Henrique, pela agenda, ele disse que vai estar lá, corte o bolo com a gente, mas que o empregado doméstico, como empregador, tenham regras claras e não fiquem esperando, porque já entra o ano eleitoral, entra a Copa do Mundo. Será que vamos ter que esperar mais um ano? Isso é uma questão de respeito ao trabalhador e ao empregador doméstico. Nós não podemos continuar ainda na lei, ou seja, que nós falamos, estamos esperando decretar a lei áurea no emprego doméstico. Ela não foi decretada ainda. O empregado doméstico continua com subemprego, com menos direitos, e o empregador também tem que ser olhado com respeito e dignidade. Ele é um gerador de trabalho e renda.
Só para ficar claro, hoje é empregador, na questão do INSS, hoje o empregador paga 12, o empregado 12%. paga 8%. Na proposta do Varia senador... de 8 a 11%, o empregado varia de 8% a 11%, de acordo com o salário. Em geral, quase todo mundo paga 8%, né? A maioria absoluta. Que ganha pouco. Isso. Infelizmente, né? Infelizmente a maioria paga 8%. Porque ganha pouco, né? Pela proposta ficaria 8 para empregado, 8 para empregador. E a proposta que está na CCJ ficaria 6 para empregado, 6 para empregador. Perfeito, ficaria 6 por 6. E na proposta do senador, só a redução para o empregador, que passa de 12 para 8, é menos 4. É um avanço. Estimula a formalização, mas ainda penaliza o trabalhador, né? Não, sim, porque o que nós queremos é que esses 4,5 milhões de empregados que hoje não têm carteira, tenham uma carteira. O empregador, ele quer assinar. Agora, ele quer que seja entendido que ele não é uma empresa. Ele não tem subsídio do BNDES, não tem anistias, etc. Ele é uma pessoa física, ele só tem empregada. A grande massa empregadora, classe média, trabalha a esposa, trabalha o marido, tem um filho que tem que ficar em casa, alguém tem que olhar, uma pessoa idosa. Então nós temos que entender que é um outro ambiente. Nós não podemos querer igualar um ao outro simplesmente. Então, nós temos hoje, estamos entregando um manifesto que tem 15 emendas para serem dadas. Esperamos a sensibilidade dos deputados para que essas emendas sejam efetivadas dentro da premissa: menos custo, mais formalidade, menos demissão e mais empregabilidade. Agora, o ideal é que essas duas matérias, a que vem do Senado e a que está aqui já há algum tempo, eu acredito que, como o senhor disse, já veio do Senado também, essa de 8 e essa de 6, sejam votadas conjuntamente, né? Façam parte, sei lá, de um substitutivo. Não concordo plenamente, ou seja, nessa emenda que a gente está pedindo que já faça, pegue já o projeto 7.082, que já foi aprovado, eu diria, praticamente no Congresso, que a CCJ não discute mérito, é só texto constitucional. Então, que já na aprovação da regulamentação já tem a redução desse INSS, porque não tenha dúvida. Nós vamos ter, havendo a redução adequada, o respeito e o entendimento, talvez até o final do ano, esses 4,5 milhões de empregados sem carteira, talvez a gente tenha mais 2 milhões com carteira assinada. Não adianta ter direito se aquilo não é cumprido. Então, nós acreditamos que essa lei vai ser melhorada assim para dar esse direito justo e digno ao trabalhador doméstico. Havia uma expectativa do presidente Henrique Eduardo Alves de que essa questão fosse decidida já na semana que vem no esforço concentrado. O senhor está animado com essa possibilidade ou acha que, dada a complexidade, não vai ser possível? Não, eu acho que é possível sim, porque quando a gente fala complexidade, repara, a PEC das domésticas começou em 2010, ela tramitou entre 2011 e 2012 na Câmara, foi criada uma comissão especial, a deputada Benedita foi relatora, se discutiu de todas as partes. Em dezembro de 2012 ela foi aprovada na Câmara, foi para o Senado, até ele foi bem rápido nisso, tanto é que recebeu no final de dezembro e em abril, dia 2, que hoje comemora um ano, foi promulgado. Agora, foi promulgado, na minha avaliação, com alguns pontos que não deveriam ser. E a Câmara está aí para corrigi-los. Agora, essa complexidade não justifica. Se nós estamos há 4 anos discutindo o assunto, vamos ficar mais 4 anos? Não, na realidade a situação é muito clara. Para mim é uma decisão política. O Poder Executivo tem seus pontos divergentes, mas a pergunta é: o Legislativo é de fato um poder independente e ele tem esse poder de independência ou é só na Constituição? Porque o que a gente vê às vezes é óbvio que tem que haver uma negociação, não é simplesmente, vou querer fazer. Mas uma negociação é sensível, uma negociação racional, razoável. E eu volto a perguntar, se o microempreendedor individual, como também o contribuinte facultativo, o Congresso sancionou em 2011 a redução de 11 para 5, isso gerou só no emprego do microempreendedor, foram mais de 2 milhões ou 3 milhões de trabalhadores que tiveram a carteira assinada. Será que o empregado doméstico tem que continuar na cultura escravagista? Será que tem que continuar discriminado? Então isso é injusto. Ele é um trabalhador como outro qualquer. E o empregador doméstico é um gerador de trabalho e renda.
Por que esse desrespeito? Por que essa discriminação? Então, a minha leitura é, bom, o Planalto falar não pode dar subsídio para ninguém, dá subsídio para todo mundo. Agora, continua a cultura escravagista no emprego doméstico. Se não houver essa mesmo entendimento para o lado do emprego doméstico, eu não tenho dúvida em afirmar. Continuamos a cultura escravagista no emprego doméstico brasileiro e a discriminação. Ora, favorece um lado e favorece outro. E nós não estamos pedindo favor nenhum. Agora, pedindo uma coisa justa. Doutor Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal, qual é hoje a melhor forma para se regularizar a diarista, aquela pessoa que não trabalha? Hoje a legislação, né, a jurisprudência já praticamente consolidou que se você trabalha 3 dias, mais de 2, né, por semana numa casa, é relação de emprego, então tem que assinar a carteira. Mas para aqueles casos, principalmente num país em que tem aumentado enormemente o número de pessoas morando sozinhas, né, de solteiros, que tem aquela pessoa que vai uma vez por semana para passar uma roupa, etc. Qual a melhor forma dessa pessoa que é diarista ter uma vida regular? É como autônomo? Qual é a forma? É possível, por exemplo, que se faça um pool e 3 pessoas assinem a carteira de uma determinada pessoa? Qual que é a melhor forma hoje para regularizar a situação da diarista, que é, hoje, eu acho que talvez, posso estar errado, o maior exército de empregadas domésticas? Ainda não é o maior exército. A estimativa que são 2 milhões de diaristas é um dado importante. De acordo com a Previdência Social, estima-se que desses 2 milhões de trabalhadores diaristas, somente 600 mil hoje são contribuintes ao INSS. Como autônomas? Como autônomas. Como profissional autônomo. Ela é uma profissional liberal. Ela não é uma autônoma de fato. Ela não tem vínculo. Então, a primeira observação é que o projeto de regulamentação que está na Câmara, e aí eu aplaudo o senador Romero Jucá, ele já definiu quem é diarista no sentido da quantidade de dias. Porque no artigo 1º da regulamentação, ele fala que empregado doméstico é aquele que trabalha a partir de 3 dias na semana. Então, menos de 3 é a diarista. Sim. Nós temos desde 2010, já aprovado no Senado, o projeto de lei 7.279, que nesse momento está na Comissão de Seguridade Social e Família. Esse projeto define o trabalhador diarista. Ele foi aprovado na Comissão de Trabalho ano passado e teve uma emenda muito importante, que ele reduz a alíquota simplificada do INSS de 11% para 5%, ou seja, igualando a diarista a nível de percentual a uma contribuinte facultativa, que é a dona de casa, estudante, como também um microempreendedor, porque eu diria o seguinte, a diarista não deixa de ser uma microempreendedora individual, que é ela que negocia o valor da diária e vai por aí afora. Agora, ela também tem que ter, aí existem modelos hoje na Europa, na Itália, França e vai por aí afora, onde existe um esquema que quem contrata diarista, ele paga até através de um voucher. Ele compra como se fosse um dinheiro, um recibo lá no banco, que é um valor. Então, como exemplo, vamos ter que eu contratar uma diarista, vou pagar R$100 para ela. Em vez de eu pagar em dinheiro, eu pagaria com um recibo de R$100, que é um dinheiro que eu já depositei no banco. Quando ela for resgatar, ela não resgata 100, ela resgata, por exemplo, 90. Esses R$10 que ficaram retidos, é já para cobrir o INSS dela, para já estar segurada pela Previdência, já prevendo ela ter um 13º no final do ano, prevendo, de repente, ela ter uns dias de férias, porque ela é uma trabalhadora, como outra qualquer, mas numa condição autônoma. Então, se adotar esse modelo na França, funciona muito bem. E aquele trabalhador, ele vai ter um 13º, ele vai estar segurado. Então, nós temos que criar uma condição onde aquela trabalhadora obrigatoriamente, não tem a opção de falar, eu vou contribuir, não, ela vai contribuir obrigatoriamente. E quem determina, não é quem determina, quem vai controlar isso é quem paga. Na hora de pagar, paga com voucher, que é um dinheiro do governo, mas ali já retém uma parcela para a Previdência Social, já retém uma parcela até para o final do ano. Mas aí isso obriga que todos paguem com esse voucher, não pode pagar mais em dinheiro. Não, sim, agora é complexo a logística disso, porque o Brasil é um país continental e nós temos 5.600 municípios, onde a maioria, e às vezes no interior. Agora, a consciência do empregador, no mínimo que o empregador
cobre daquela profissional, porque a diarista não é cada dia uma pessoa diferente. Então, a diarista, ela vai, periodicamente. Então, nesse projeto original do Senado, ele determinava o seguinte, no parágrafo único, que o contratante, ele mensalmente deverá cobrar da diarista a comprovação que ela recolheu a previdência. E isso reforça a condição dela de autônoma, o que dá uma segurança jurídica até quem contrata, porque ela é uma autônoma, reforça a condição de diarista, do tamanho uma ação trabalhista, querendo vínculo, mas principalmente vai dar a segurança previdenciária àquela mulher, que na maioria são mulheres, muitas são mães solteiras, de repente uma mulher dessa é atropelada, fica inválida, e aí? Como ela vai sobreviver e cuidar dos filhos? De repente ela falece, tem filhos pequenos, vai por aí fora. Então, a contribuição, só para fechar, é capital. Ela tem que contribuir à Previdência, mas com a alíquota que permita ali sim. Só repetindo então, que eu me perdi um pouco, hoje uma autônoma paga 11%. Ela tem duas opções, ou ela contribui com 11% sobre um salário mínimo, que dá hoje 11% de 724, vamos arredondar uns 80 e poucos reais, ou ela contribui com 20% sobre um valor que ela estabeleça. De repente ela fala, quero contribuir sobre 1.000. A diferença entre a alíquota de 11 e de 20 é que na alíquota de 20 ela vai ter o direito à aposentadoria por tempo de contribuição. E na alíquota simplificada é só mesmo por idade ou invalidez, que ninguém quer se aposentar. Então a diferença basicamente é essa. É que no 20%, que é muito caro para o diarista, 20% de um salário mínimo dá quase R$150. Ela aposenta Nós estamos falando que com R$36 ela poderia estar coberta, estar segurada. Como hoje é a contribuinte facultativa, que é a dona de casa. Então repare que nós estamos até hoje com 2 pesos e 2 medidas. E a pergunta é, a questão volta àquela resposta. Para mim é uma questão de decisão política. E quando o governo dá a medida provisória, o Congresso aprova. Por que o Congresso não pode ter essa vontade de falar, eu também aprovo, para o contingente? Nós estamos falando uma questão de justiça social. Perdão, o da dona de casa também é 20%? É 5% a dona de casa. Até 2011 era 11%. É de fato um absurdo. A dona de casa contribui com 5%. 5% sobre o salário mínimo ou 5% sobre o valor que ela estabelecer? Não, de um salário mínimo. E o detalhe, ela tem os mesmos direitos da diarista que contribui com 11%. Repara a discriminação. É grotesco, né? É grotesco. E esse projeto está tramitando há 4 anos na Câmara, cara. Então a gente fica nessa luta, a gente fica pasmo e fala, meu Deus, será que o interesse do poder econômico é que manda? Eu acredito que não. Nós temos bons deputados, nós temos bons senadores que têm a sensibilidade e é uma questão de decisão política. Tá melhor então se registrar como dona de casa e trabalhar como diarista. Não, eu tenho uma campanha, eu falo assim, diarista seja uma contribuinte facultativa. Vai lá no posto da Previdência e diz que é uma dona de casa. Qual é a condição para contribuir com 5%? Porque a pessoa não pode ter renda. E a renda da família, no máximo, 2 salários mínimos, já tem que estar cadastrado naquele cadastro único, que é o que dá o direito ao Bolsa Família. E aí tem uma outra crítica, aproveitando, e aí é o Poder Executivo, que até hoje muitas empregadas domésticas não querem ter carteira assinada, porque acham que se assinar carteira vai perder o Bolsa Família. E basta fazer uma campanha de massa para esclarecer que isso não acontece. Você trabalhar com carteira assinada, você não vai perder o Bolsa Família. Perde o Bolsa Família quando a renda familiar ultrapassa 2 salários mínimos. Porque a maioria das domésticas ganha um salário mínimo. Tem muitas mães solteiras. Então elas deixam de ter um direito garantido trabalhista e previdenciário, às vezes até por questão de pouca renda, por falta de informação, que é a obrigação do Estado dar essa informação a uma categoria de pessoas de baixa formação, que tiveram poucas oportunidades. Então a gente vê de um lado uma coisa muito linda, mas na prática a gente vê muita falha nesse processo de querer de fato fazer justiça social e corrigir essas falhas. Mas nós estamos falando de seres humanos, estamos falando principalmente de mulheres que têm filhos, de crianças. Então nós estamos falando de uma série de questões que envolvem a mulher, que envolvem raça, que envolve gênero. 70% da categoria doméstica são mulheres da raça negra,
são pardas, mestiças. Então, nós estamos falando que, na minha avaliação, se o Congresso Nacional não decreta ainda esse ano essa regulamentação, eu digo o seguinte, na minha avaliação, a cultura escravagista continua dentro do Congresso Nacional. Isso é uma questão de decisão política. Bom, agradeço muitíssimo mais uma vez o presidente do Instituto Doméstica Legal, Mário Avelino. Nós estouramos aqui em 15 minutos o nosso programa. A programação vai brigar comigo, mas eu tenho certeza que a programação compreende que a importância do tema exigiu que a gente fosse um pouco além do horário regulamentado do programa. Mário Avelino, muitíssimo obrigado. Hoje vocês cantam os parabéns para a lei com um bolo de 15 metros, né? Não, é 15 quilos. Ah, bom. Não é possível. Eu convido vocês e convido principalmente os deputados federais que estejam lá prestigiando. Mostrem que vocês estão do lado do trabalhador. E que horas que vai ser isso e aonde? Vai começar às 4 horas no hall de taquigrafia, aquele hall antes do corredor para o plenário. E esperamos ter lá, nós vamos ter sindicalistas, vamos ter alguns domésticos, e esperamos sensibilizar de fato o Congresso para que ainda antes das eleições nós tenhamos essa lei decretada, ou seja, vamos decretar a Lei Áurea no emprego doméstico brasileiro. Ok. Só depende do deputado. Obrigado mais uma vez, Mário Avelino, que, repito, é o presidente do Instituto Doméstica Legal. Um excelente dia para você.